Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Vitor e hoje estaremos aqui fazendo mais um react de um álbum antigo, é um álbum de Pink, uma das minhas cantoras favoritas, que eu sou fã desde 2009. E na verdade tem uma questão aí, eu já ouvi o Can't Take Me Home há muito tempo atrás. Ouvi assim por ouvir, só pra falar que eu ouvi, mas na verdade eu não aprendi nada, eu não lembro nada dele, quais são as faixas, os nomes, ordem das faixas. Eu conheço só os singles, óbvio que eu costumo ouvir mais. Mas assim, é como se na minha cabeça o primeiro álbum dela fosse Misunderstood. Eu sei que pros fãs isso também é uma realidade, o Misunderstood seria o primeiro álbum. Embora ele tenha sido um álbum bem sucedido, eu acho. Vendeu 2 milhões de cópias nos Estados Unidos na época, 4 milhões mais ou menos no mundo. Eu não acho que tá ruim. E é um álbum que eu nunca me interessei muito. Nunca, nesses anos todos, assim, eu nunca parei pra agora eu vou ouvir o Can't Take Me Home, vou ler as letras, vou parar pra prestar atenção. Nunca rolou, mas vai ser hoje, já que eu sou muito fã dessa querida, dessa machorra. E assim, nunca fiz nada sobre ela no canal, né? Meu canal é meio recente aí, Pink, amor por ela, muito carinho. Então vamos fazer, vamos ouvir Pink aqui. Can't Take Me Home, primeiro álbum dela lançado em 2000. E vamos lá. Mas antes de mais nada, claro, vou lembrar vocês de se inscreverem no canal. Se você que tá aqui é novo e ainda não conhece o canal, se inscreva. E curta também o vídeo aí pra dar uma ajudinha na divulgação. E vamos lá para ouvir esse primeiro álbum da Pink e ver o que eu vou achar dele. Olha esse violão. Gente, eu estou com sentimentos mistos em relação a essa música. Por quê? Eu acho que ela parece um carro tentando engatar e não vai nunca. O motor, assim, sabe? Mas depois parece que ela vai engatando. As partes melhores pra mim é quando tem aquele coralzinho cantando junto com ela. E no segundo refrão, esse coralzinho soou um pouco mais animado. Eu não sei se é porque colocaram algum instrumento a mais. Durante a música você vai sentindo que vai ficando mais destacado aquele violão dando uma ritmada, uma compassada ali. Um violão bem discreto. E a base parece que é um violino. Um instrumento assim de corda, mas eu acho que deve ser com certeza alguma coisa eletrônica, né? Não realmente foi um violino de verdade. Mas assim, é uma música que interessante, tem uma letra até complexa, tá? Legal. É aquele R&B bem ali, fim dos anos 90, anos 2000. Uma tentativa de fazer um R&B melódico, que tem uma batida dance, tum, 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 que é legal, mas ao mesmo tempo não engata. Isso me lembra, por exemplo, as produções do Dark Child na época, tipo o que ele fez com a Toni Braxton, né? He Was the Man Enough. Me lembrou assim de longe, uma prima distante. Eu acho que essa música, no fim das contas, dá pra dar um 75 nela pra começar, que é uma nota muito boa pra mim, na minha opinião. E vamos lá. Split Personality, agora faixa 2. Pizza Hut? Peraí, gente. Sério que Pizza Hut já existia nessa época? Gente, eu achava que era coisa recente. Inclusive, adoro. Solta a voz, Pink. Olha, essa é uma música que a gente passa. Engraçado. E tá aqui, tipo, faixa 2, sabe? Já veio uma coisa meio estragadinha. Eu acho que
quando ela parece que vai ficar muito interessante, ela quebra muito rápido. Por exemplo, I was in love with you, but the hell with you. Tipo uma coisa assim. Ela vai empolgada, de repente corta. Não fica bom. E a produção muito, muito ruinzinha, sabe? Achei barulhenta, desconectada com o resto. Não combinou. Achei a intenção que era fazer uma batida dance, uma coisa assim. Mas, sabe, é uma música que se for pra dançar, ou você tem que concentrar muito nela, ou ela se torna cansativa. Ela não. Eu não imagino um dançar feliz nessa música, sabe? Fica uma coisa meio. Como se você fosse tremer em vez de dançar. Não que eu seja entendido de dança, né? Mas assim, gente, 55 pra essa, tá? Me desculpem, vamos lá. I never get too much for love. Most girls. Gente, nessa aqui você vê que ficou claro que eles foram muito perspicazes em escolher essa música como single. Ela tem o gingado, tá? O que a primeira quase conseguiu em questão rítmica e melódica, essa aqui conseguiu totalmente. De deixar a melodia muito gostosa, chiclete. Uma letra também que é complexazinha, uma letra mais aprofundada, não é uma letra qualquer. Isso é um ponto também. É uma música que eu costumo dizer aqui que ela pega uma corrente, ela vai seguindo, ela não perde, ela é redondinha. Muito boa. A própria melodia já é ritmada. Não precisava nem muito da batida da música, que em alguns momentos você percebe que a voz da Pink tá muito mais ressonante do que a batida. Tipo assim, ela mesma tá dando o ritmo da música. E assim, a produção não é muito exagerada, tá? Focaram ali nessa batida, nesse violão. Durururururu. Essa merece 90. Vamos lá. What you think about that, that? Best I came through with you. What you gonna say? Had to her way. Now you begging me to stay. Sabe o que eu acho dessa música? Do mesmo jeito que Most Girls foi uma split personality que deu certo, essa aqui seria a Hell with Ja, que deu certo. Ela é mais rápida, né? O ritmo dela é mais rápido. Ela, a princípio, é até mais difícil de cantar, né? Até você pegar a letra mesmo, você às vezes não consegue acompanhar o que ela tá cantando, porque é bem rápida. Eu acho que ela é muito boa, ótima na verdade, mas eu acho que essa batida que acompanha a música desde o início, parece que são várias coisas estalando. Eu acho que fica um pouco feia, sabe? Não sei, parece que ou você acaba prestando atenção nela melodicamente na letra, ou você acaba sendo importunado por aquele barulhinho. Eu acho que poderiam ter feito outra forma de produzir esse ritmado ali. Por isso eu acho assim que ela merece 85. You got me gone again, baby, you got me gone again. You make me so.
you got me gone again. Vocês veem que nessa já tem um pezinho no hip hop. Ela tem um certo flow, né? Os versos. É uma música também que ela te pega, ela tem um ritmo mais bem elaborado, ela te chama assim pra talvez esboçar até uns passos de dança mais compassados, tá? É, ela é boa, muito boa na verdade, mas eu acho que a produção também eu acho que destoa um pouco. E vocês percebem aquele elemento sonoro muito comum no R&B ali do fim dos anos 90, 2000, que era aquele barulhinho mágico. Eu não sei explicar o nome dele, mas às vezes... O pau de pirlim-pim-pim do R&B, que tem assim na música inteirinha. É super a cara desse estilo, tava sempre presente, mas eu acho um tanto quanto, assim, brega, sabe? Eu acho que essa música, eu daria um 75 nela, mas acho que 80. Porque eu acho que o ritmo dela é muito gostoso. Então vou dar 80. Ó. Olha só! Gente, que música bonita! Embora a letra seja sobre, tipo, uma tristeza e ao mesmo tempo sobre... Pô, tô te deixando, tá? Feliz eu não tô, mas eu estou decidida de que você é um babaca e eu vou te deixar. Fique você aí com seus problemas, eu vou cuidar da minha vida. Assim, a voz dela, durante os versos, porque no refrão eu amei. A voz dela, depois ela foi soltando, se esgoelando, vocais, mas no início tava um grave estranho, uma coisa meio Britney, quando a Britney canta meio grave, uma coisa Jessica Simpson. Gente, isso aqui é aquilo que eu chamaria de urban, que é um termo que tá decaindo, né? Mas assim, me lembrou muito balada da Brandy, da Mônica, coisa que talvez a Tamia fosse cantar, embora a Tamia tinha um lado assim mais mela cueca. Essa balada que eu achei muito bem produzida, achei ela consistente. Parece que você vê a verdade ali, sabe? Sabe quem cantaria isso aqui muito bem? Fat Family. Gostei muito, 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 muito. Eu acho que chega a ser um 100 não, mas 90 aqui é uma nota excelente pra essa música. Sandy Júnior. Janet Jackson. Nessa música a gente tem que ter coragem pra continuar ela. Gente, ela tem 5 minutos. 5 minutos e 14. E você pensa, cara, a introdução é lindíssima, belíssima. Você pensa assim, que nossa, vai vir um musicão aí. Aí começa, aí tem um, um elemento sonoro dando a base na música o tempo inteiro. Parece que tem alguém fazendo barulho com a boca. Gente, sem condição, não tinha necessidade. O refrão começa a ficar uma coisa meio assim, chatinha, que você até aguenta, mas depois se perde. Quando acaba o refrão e vai pro segundo verso, já não tem mais aquela magia, sabe?
aquela vontade de querer ouvir a música e ela se estende, ela se arrasta, tá? Eu acho que ela não chega a ser ruim, mas acho que ela fica ali na beira do razoável, por isso que eu vou dar 55 nela. E vamos lá. Assim, desde o início já não é boa. Assim, parece que é uma letra que fala sobre ela não querer. Quer dizer, sobre um cara parece que vai tratar ela como uma prostituta, talvez. Tipo, uma noite apenas e ela não quer isso. E aí ela convictamente vai mandar ele embora e tá tudo tranquilo, assim. Mas a música assim. Assim, vai, sabe? Não segue, não dá certo. Arrastadíssima, assim. Produção também, chinfrim. Eu vou dar 45 e é isso. Gente, muito Kelly Key esse início. Pink. Gente, coitado, fico com pena, porque eu não admito pensar que ela quis colocar isso no álbum. Com certeza, tadinha da minha Pink. Foi obrigada por contrato a colocar uma música dessa no álbum. Uma das piores músicas que eu já ouvi, pop, assim, R&B. O negócio que tem pra comentar aqui é que me lembra Destiny's Child, o início. Só uma lembrança, uma comparaçãozinha, assim, de produção, na verdade. Mas assim, que musiquinha chata, ruim, não vai pra lugar nenhum. E também a própria letra não interessa, sabe? Não é uma história que você fica interessado em ouvir, sabe? Vou dar 35. Nossa, aquele violão me lembrou música country. Ó. Eu tenho alguns comentários pra fazer. Quando a música começou, eu pensei, nossa, bonito. A voz dela tava muito bem empregada. Eu entendi, sim, eu percebi uma interpretação muito boa. Só que depois tá ficando carregada, arrastada. O refrão é muito ruinzinho. Ela tentou fazer umas firulinhas ali que não ficaram legais. Não sei se ela tava à vontade cantando essa música. É uma música bonita, mas que poderia ter sido mais bonita, por exemplo. O ponto alto aqui é as firulinhas do piano. Poderia ser uma música só no piano, com a batida, aquela batida bem assim. Sabe uma coisa igual as Destiny's Child fizeram em Emotions? In the words of a broken heart. Podia ser uma coisa nesse estilo. Agora, uma música de quase 6 minutos. Aí chega aqui no bridge, no final parece que o negócio vai ficar uma coisa bonitona. E cortam ela assim e vai de novo pra uma coisa quase falada que não tem nada a ver com o que veio antes. Sabe? Ela não tem liga. Tá? Eu vou dar 50 nessa e vamos lá.
achei essa aqui sexy, fresh, deu uma retomada aqui melhor no que tava vindo, que tava pesado. Tava pesado. Mas aí chega aqui, eu não sei dizer porquê, mas em alguns momentos eu me pegava lembrando de uma música da Maia, que chama Case of the Ex, acho que é isso. E também um pouco de Britney, naquela música The Hookup, do In The Zone. Eu achei aqui as coisas mais discretas, mais feitas de forma mais, não sei, uma coisa meio intimista. Um ritmo gostoso, ela te pega assim, mas depois ela também vai ficando um pouco chatinha, não vai te contagiando mais, sabe? Ela não segue, assim, é faísca, te agita no início e depois não tem muita graça. Mas eu acho que ainda merece uns 70, tá? Acho que pela produção, pela vibe, ela vai uns 70. Ó. Gente, não tá dando pra defender. Tadinho, você vê que a Pink tenta fazer um negócio mais elaborado. Você vê que ela vai cantando em cima do refrão, né? Repetindo alguns versos com um pouco mais de emoção pra tentar dar algum tom na música, algum toque mais elaborado. Mas, coitada, gente, assim, subpassável também a música. Esse refrão, assim, enjoadinho, sabe? Mas ele fica melhor depois que já tá no meio da música. Porque eu acho que os versos são tão ruinzinhos que o refrão melhora depois que você ouve ele. Tentou aqui uma jogada rítmica com hiccup, cup, cup, come in, one come, not come, come. Tipo isso. É 55 nessa, vamos lá. A mim me gusta. Money, I need your help. This little boy, take my love. He says these things that make my life feel good. When I hurt, I need your heart to fall in love. Yeah, but I like what he do. He's only doing what you used to. Is it love? Just a curse. Feel good when I hurt. Sister go, sister soul, sister flow. Gente, gostei de fechar com essa música. Assim, não é uma maravilha, mas assim, pelo menos deu uma retomada melhor aqui. Poxa, eu gostei que ela deu uma elaborada pra música não ficar perdida. Você vê que a interpretação dela tava muito legal. Ela tava cantando meio que pra dentro. Às vezes o som inicial das palavras não saía, como se ela estivesse contando uma história meio tímida, assim, ao mesmo tempo meio ruborizada, assim, sabe? Como se ela gostasse ou não gostasse do cara, como se fosse um problema. Ela tá pedindo ajuda pro pai e pra mãe, mas ao mesmo tempo eu sinto que parece que ela gosta dele. Aí depois parece que ela vai ficando mais nervosa, ela já solta mais a voz no meio pra depois. Ela vai te conquistando assim pelo ritmo. Como eu falei, não é nenhuma maravilha, não é nenhuma. Eu acho que dá pra dar um 75 aqui, tá? Vamos lá. Então, o que eu achei desse álbum? Não gostei muito. Não ouviria ele inteiro de novo. Porém, temos aqui umas considerações que eu já vou adiantando, né? Que, claro, os singles são as melhores músicas. Foram escolhidos muito bem, realmente. Parece que o resto do álbum foi, tipo assim, feito nas coxas. E você tem aqui uma música, que foi a que eu mais gostei. Let Me Let You Know, que eu acho que poderia ter sido single. Eu tenho a impressão que eles abandonaram a promoção desse álbum depois que You Make Me Sick não fez tanto sucesso nos Estados Unidos. Eu acho que ainda dava um caldo. Let me Let You Know. Eu acho assim, o álbum, como é que é? Isso, as 5 primeiras faixas, elas têm uma sonoridade parecida. Parece que a ideia era a mesma, tá? E deu certo, né? Tanto que lançou como 3 singles, assim, você via algo mais redondinho, um ritmo
que lembra, assim, uma já era mais animada, tipo You Make Me Sick, que tinha um certo flow. Aí você vê aqui que no final essa Easy Love retoma um pouco o ritmo dessas iniciais. Você sente que tinha produções tipicamente do R&B. Tanto aquele barulhinho que eu te falei do pó de pirlim-pim-pim, como aquela base tan, 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 que me lembra uma música da Lauryn Hill, que eu acho que é Everything is Everything. Mas aqui ficou bem assim, sutilmente, né? Everything is Everything da Lauryn Hill. É aquilo toma conta da música, né? Aquele som. Assim, o meio pro final é totalmente arrastado. Você vê que a Pink tenta colocar uma emoção, né? Cantando como backing vocal na própria... Enquanto o refrão vai rolando. Só que, tipo assim, não tem muita graça as músicas. No momento que acabou, que eu já nem lembro muito o que aconteceu, só sei que eu não gostei. É um álbum que realmente trouxe ela, fez sucesso. Fico feliz de ter feito sucesso, ter aberto portas pra ela. Porque poderia ser barrado, né, já que ela era uma mulher branca fazendo R&B, mas realmente não é aquilo, né? Durou um ano só, já partiu pro pop rock, graças a Deus, não ficou legal. Tinha muitas outras formas de fazer um R&B bem feito, que é um álbum que altos e baixos, mais baixos do que altos, claro. E assim, não culpo ela, primeiro álbum. Primeiro álbum eu não acho que tem que obrigação de fazer uma coisa perfeita, sabe? A pessoa tá querendo tentar a vida, um contrato, arranjou um contrato, pelo menos tá ganhando seu dinheiro, fazendo alguma coisa, e depois ela conseguiu dar as rédeas da carreira e seguiu feliz. Então assim, acho que nem ela gosta muito de lembrar desse álbum. Eu também faria o mesmo. Ah, a nota final ficou 66, tá? Uma nota assim, boa pra razoável. E assim, quero que vocês deixem os comentários aí o que vocês acham desse álbum, se vocês preferem esquecer ele, se vocês encontram alguma preciosidade aqui, que vocês discordam de mim ou concordam, enfim. Quero comentários, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.